Fala aí galera, beleza? Ah, Daniel aqui outra vez. Acredito que tá passando no YouTube aí na live, mas mesmo que não estiver passando, eu vou deixar gravada. Esse é o vídeo que eu tava devendo para vocês a respeito do MetaTrader, explicando um pouco sobre o MetaTrader, as suas ferramentas, as opções que a gente tem para fazer, para poder operar no Day Trade Forex, tá? Eu não vou entrar em detalhe a corretora em si, ok? Nesse momento. Então a gente vai falar apenas sobre o MetaTrader, tá? Depois em outro vídeo eu vou falar sobre as corretoras, como você pode fazer o download do MetaTrader, tá? Então vamos começar. Esse vídeo eu acredito que não vai ser um vídeo muito longo, tá? Eu vou tentar ser curto e direto. Então vamos começar lá. Então primeiro para a tela. Eu já estou com o MetaTrader aberto, como vocês podem ver, tá? Quando você abre a primeira vez, é assim que vai aparecer. O meu aqui, ele já está automaticamente em inglês. Eu vou ensinar a mudar para o português, ok? Então primeiramente, vamos colocar em português, tá? Então para fazer isso, caso o seu MetaTrader já esteja em inglês, você vem aqui na opção View, tá? Linguagens, e aí você procura Português Brasil, ok? Então vamos passar para português, vamos resetar ele aqui. Aí, agora sim, já estamos em português, tá? Então você vê arquivo, exibir, inserir, gráfico, tal. Bom, beleza. Primeira coisa aqui na tela a gente tem um gráfico, tá? Que é o gráfico de barras. Aqui você tem essas opções: gráfico de candles, gráficos de linha. Eu particularmente não uso muito gráfico de barras, tá? Eu tenho o costume de usar o gráfico de candles, tá? Às vezes eu uso o gráfico de linha para fazer as minhas linhas de suporte e resistência ou minhas linhas de tendência, porque assim você consegue ter uma exatidão melhor, tá? Então eu tenho o costume de fazer utilizando gráficos de candle, tá? Todas as minhas análises. Então a sua tela principal aqui é o seu gráfico. Aqui do lado esquerdo nós temos os ativos, tá? As moedas que a gente pode fazer operações, ok? Então a gente tem aqui euro dólar, o pound, né, a libra esterlina contra o dólar, a gente tem o dólar contra o franco suíço, o dólar contra o ien do Japão e assim por diante. Então você pode ver que existe um monte de opções aqui, né, de moedas, tá? Então você tem aqui a libra contra o turco. Geralmente quando você abre ele vai estar assim, não assim, na verdade, vai ter algumas opçõezinhas, né? Aí você pode simplesmente clicar aqui com o botão direito. Você pode botar para mostrar tudo, ou você pode selecionar um conjunto só de Forex, tá vendo? São os principais, tá? Eu tenho o costume de deixar às vezes o spread aqui, né? Para ter pelo menos uma informação de como a gente vai. Vou tirar essa máxima e mínima e vou botar o spread para vocês verem. Não sei como que é spread em português. Que é na verdade a comissão que a corretora ganha, tá? Então se você quiser adicionar alguma informação ao spread aqui, se você quiser adicionar alguma informação, você pode simplesmente também botar um direito do mouse, vem aqui nas opções colunas e escolhe o que você quer mostrar ali nessa parte aqui, tá? Então aqui nós temos as moedas, nós temos o preço, o bid, né, que é o preço de compra, e o preço de venda. A diferença entre o preço de compra e o preço de venda é chamado de spread, tá? Muitas corretoras elas não cobram comissão, tá? Ela não tem uma taxa de comissão
para cada operação que você faz. Porém, em contrapartida, elas ganham dinheiro pelo spread, que é a diferença entre a compra e a venda. Então, se eu tô existe uma compra a 10 e existe uma pessoa vendendo a 11, esse 1 de diferença vai para a corretora. Só para vocês saberem, tá? Então aqui nós temos os ativos, nós temos o preço de compra, o preço de venda, e aqui eu gosto de adicionar o spread só para ver se está muito grande, muito curto, se compensa entrar numa operação ou não, tá? Aqui do lado esquerdo, aqui também um pouco mais abaixo, nós temos a opção de navegador, que é onde você vai ver, você vai adicionar a sua conta, tá? Essa é uma conta demo, nessa corretora que está aqui agora é uma conta demo. Então você vê que minha conta está aqui. Aqui você tem a opção de indicadores para você, se você quiser adicionar algum indicador na sua tela, tá? Eu vou ensinar de uma outra forma sem ser usar por ali, mas se você quiser ali também tem essa opção. E assim por diante. Aqui embaixo é o saldo que você tem nessa primeira aba aqui de negociação. É o seu saldo, vai mostrar todas as operações que tiverem abertas, ela vai estar disponibilizando aí, ok? Aí você pode vir aqui, eu não uso muito essas opções, normalmente o que eu uso é negociação histórico para ver, tá? Então você consegue ver aqui, eu estava brincando faz um tempo aí, você consegue ver o seu histórico de negociações. Se você clicar com o botão direito também, você pode mudar a história completo do último mês, dos últimos 3 meses, ou personalizar, tá? A última semana, os últimos três dias. Já faz um tempo que eu não brinco nessa corretora, então não vai ter muitas opções. Então só para vocês saberem. Então geralmente eu uso essas duas, tá? Para indicadores gratuitos, indicadores que os programadores disponibilizam para você, eu uso essa aba mercado, tá? Então você pode vir aqui e pesquisar, alguns são pagos, outros são gratuitos, tá? A único que normalmente eu uso daqui é um que chama Candle Timer, que é para dar a opção de tempo para ver quando que esses candles estão acabando, tá? Ao invés de eu ter que ficar olhando no relógio, eu adiciono essa opção e aí eu sei quando que ele vai acabar, quando que vai trocar o candle, ok? Tudo baseado no tipo de time frame que você escolhe, tá? Então vamos falar do time frame para vocês entenderem. Bom, eu não tenho o time frame aqui, ó, na minha aba de ferramentas aqui em cima. Então eu vou colocar ela para que eu possa mudar entre um time frame e outro, tá? E uma opção de tempo e outra, tá? Então eu vou aqui exibir, barra de ferramentas, time frame, tá? Apareceu aqui embaixo. Só vou tirar ele daqui, vou botar ele para cá para ficar alinhado direitinho, tá bom? Então, como vocês podem ver, eu tenho diversas opções de time frame. Então tem aqui a opção mensal, ok? Deixa ele ajustar aí. O que significa isso? Cada barrinha dessa aqui, cada candle desse, cada vela, né? Desculpa que às vezes eu me esqueço de ser mais específico, mas cada vela dessa daqui significa um mês, tá? É correspondente a um mês. Mais para frente eu faço um outro vídeo explicando o que seriam os candles, tá? Os candles nada mais é uma ilustração japonesa, começou no Japão, e aí mais para frente eu faço um vídeo explicando direitinho. Não é o intuito desse vídeo agora falar a respeito disso, vou falar apenas sobre o MetaTrader, ok? Eu não vou ser específico. Então, na opção mensal, cada candle, cada vela dessa, tá? Simboliza um mês, ok?
e assim sucessivamente. Se for no semanal, cada vela dessa representa uma semana. O diário, cada vela representa um dia, e assim sucessivamente. H1, H4 e H1 é de 4 horas e de 1 hora. O M são minutos, então 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos e 1 minuto. Então, se você pegar uma vela dessa aqui, por exemplo, essa grande vela aqui de 1 hora, e você passar por 15 minutos, então seria tipo, são 4 velas, são 8 velas de 15 minutos, né? Então possivelmente são essas velas aqui, tá bom? Então só para vocês entenderem. Então aí você pega o 30 minutos, aí são 4 velas. Acredito que sejam essas aqui, né? Então, são 4 velas. Se for no de 15, e assim sucessivamente. Ops. E aí, conforme você vai diminuindo, vai aumentando o ruído que nós dizemos, tá? Então, para cada time frame vai aumentar a quantidade de velas. Tá, aí cada um se adapta no tipo de vela que você, no tipo de time frame que você quiser, tá? Muitas pessoas que fazem day trade, que utilizam muito o de 1 hora e o de 4 horas, tá? Mesmo que eles operem no de 15 minutos, mas pelo menos para fazer as linhas, eles utilizam o de 1 hora ou de 4 horas. Por quê? Geralmente nos time frames maiores, você consegue, por alguma razão do mercado em si, das pessoas, ele respeita muito mais. Então, se por exemplo, eu botar uma linha de suporte aqui, por exemplo, e eu botar uma linha de resistência e uma linha de suporte aqui, só um exemplo, tá? Você vai ver que nos time frames maiores de 1 hora, ele respeita muito mais. Se você, conforme você for baixando, deixa eu diminuir o zoom aqui onde está a minha linha. A minha linha está aqui em cima, tá vendo? Então, olha quanto ruído que tem no de 5 minutos comparado com o de 1 hora. Agora eu tenho que aumentar o zoom aqui. Comparado com o de 1 hora, entendeu? É bem menos. Então é por isso que normalmente as pessoas usam mais o de 1 hora para fazer as linhas, e aí de repente vem para um menor para pegar uma entrada melhor, tá? Isso a gente entra em detalhes mais para frente. Enfim, esse é para vocês entenderem apenas um pouco dos time frames, tá? Tá vendo que meu gráfico tá bem feio? Como que eu faço para arrumar isso? Como que eu faço para configurar o meu gráfico? Eu particularmente não gosto de trabalhar desse jeito, tá? Então vamos aprender a modificar isso. Então, para fazer isso, a gente vem aqui com o botão direito na tela e vamos em propriedades, tá? Bom, vamos lá. Aqui primeiro nessa aba mostrar, eu não gosto de mostrar essas linhas, tá? Então a primeira coisa que eu faço, eu tiro essa opção grade. Tá vendo? Olha que bonitinho que fica. Bem mais fácil, né? Bem mais visivelmente ele fica melhor. Então vamos outra vez aqui, propriedade, ou você pode apertar o F8 como um atalho, tá? Eu gosto também de adicionar a linha de ESC, que é aquela opção lá em cima aqui, ó, que é a venda, tá? O compra e a venda. Eu gosto de ver a distância entre eles, né? Entre a linha branca e a linha vermelha é o spread. Então eu gosto de estar sempre mostrando isso para eu saber quanto que eu já vou entrar, na verdade, negativo na operação. Então eu gosto de ter essa opção, tá? A bid aqui, que é o que eu já falei para vocês, que é a opção de compra. Essa na aba mostrar é o que eu gosto de ter aqui, tá? Simples essas opções aqui somente. Aqui na opção comum é basicamente o que a gente pode configurar lá em cima, se eu quero de barras, se eu quero candles de vela, se eu quero gráfico de linha, tá? Eu costumo deixar em candles, como eu disse.
Eu gosto de deixar essa opção porque ele sempre atualiza automaticamente, ele não fica demorando muito. Se por acaso ele for adiantando com o tempo as velas, ele vai sempre estar na vela atualizada, ok? Se eu precisar voltar no passado, porque às vezes isso atrapalha, eu tiro para poder voltar ali e checar o passado, tá? Bom, é basicamente isso que eu deixo na opção comum. E aqui nas cores é onde eu modifico as cores, porque eu não gosto dessa opção branca e tal e preta. Então eu gosto de configurar do meu jeito aqui para que seja mais claro, para eu saber quando é uma vela de compra, quando é uma vela de venda, tá? Então basicamente o que eu gosto de fazer, tá, é para as velas de alta, eu gosto da a cor verde, tá? Aqui no caso é a cor limão, né? E no caso nos candles de baixa aqui, eu gosto de deixar vermelho, tá? A linha vermelha e o preenchimento vermelho, tá? Então os candles de alta eu vou deixar a opção lime também, tá? Para que ele fique todo verde. Os candles de baixa eu vou deixar vermelho. E basicamente isso, vamos ver como é que fica. Olha lá, já deu uma diferença, tá? Bom, como eu adicionei aquela opção ali, ó, de deslocar gráfico, é por isso que ele trouxe todo para cá, tá vendo? Uma opção mais fácil, tá? Um atalho para você modificar isso são essas duas opções aqui, ó. Tá aqui, ó, deslocar, ó. Tá vendo? Ele traz para cá. Eu não gosto dele ficar muito colado lá na tela, tá? Eu gosto de ter um espaço para trabalhar. E esse é a rolagem automática, tá? Se eu vier para cá e cada vez que o candle atualiza, cada movimento ele fica indo para lá. Que agora o mercado está fechado, ele não vai fazer isso, tá? Então é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de deixar essas duas opções, a não ser que eu precise voltar no passado. Eu tiro essa primeira opção aqui, tá? Aí eu vou lá no passado, olho o que eu tenho que ver e volto para lá, tá? Tá vendo que essa distância aqui entre o preço aqui, tá muito longa? Então eu posso vir aqui nessa setinha aqui, ó, e trazer mais para cá. Eu não gosto também que fique tão longe, né? Eu não gosto que fique colado, mas também não gosto que fique tão longe. Então eu vou lá, boto, esse é o máximo que ele vai chegar, tá vendo? Ó, ele não vem mais. Então eu gosto de deixar assim. Bom, aqui vocês já viram que é a opção de zoom. Essa opção aqui é se eu tiver mais de um ativo, tá? Na minha tela. Então vou adicionar um ativo aqui para vocês. Vou clicar com o botão direito, vou colocar a janela do gráfico. Tá vendo? Ele trouxe aqui da mesma forma. Eu vou ensinar como é que você grava aquele template aqui, tá? Para você, toda vez que criar uma tela nova, você não ter que ficar fazendo as configurações toda hora. Mas só para você ver. Então aqui eu tenho essa opção que ele organiza, tá? Para mim. Então se eu tiver 4, ele vai trazer 4 janelinhas. Se eu tiver 6, ele vai trazer 6 janelinhas. Então ele vai botar um do lado do outro. Tá bom? Então vou maximizar aqui. Vou te ensinar a salvar esse template para que quando você abra uma nova página, uma nova ativo, você não tem que ficar fazendo essas configurações toda hora, tá? Que é um saco. Então vamos lá. É desse jeito que eu quero, tá? Os verdes, eles são os candles de alta, os vermelhos são candles de baixa, tá? Então vamos salvar o template. Então vamos clicar com o botão aqui direito, tá? Vamos na opção templates, modelos aqui, tá vendo? E vamos salvar template. Salvando esse template, você pode botar o nome que você quiser, ok? Então vamos colocar aqui gráfico, não pode ter espaço, básico. Então esse vai ser o gráfico básico, vai ser o meu template básico, limpo, candles de alta verde, candles de baixa vermelho. E aí toda vez que eu criar uma página, o que eu faço? Então eu tô com uma página aqui, eu venho aqui, ó, botão direito, template, e escolho o template que eu quero, gráfico básico, simples, tá vendo? Se eu quiser deixar esse template aqui automático,
tá? Que toda vez que eu abro uma página, ele seja automático, eu tenho que vir aqui na opção template outra vez, tá? Vou salvar esse template. E se eu não me engano é default. Você tem que salvar com esse nome, tá bom? Uma vez que você salvou com esse nome, vamos salvar aqui. E aí toda vez que eu clicar com o botão direito aqui, vindo um novo gráfico, ele já vem automaticamente com a opção que você quer, tá? Então você pode ter a opção de criar um template que ele não seja default, né? Não seja padrão. E aí você tem a opção default, que cada vez que você criar, ele já vai automático, você não precisa ficar configurando, tá bom? Então essas são as duas opções que você pode fazer para facilitar a sua vida. Então, basicamente isso, tá? A respeito aqui do gráfico, das configurações. Bom, uma vez que eu tenho configurado, como é que eu faço para fazer uma operação, ok? Lembrando mais uma vez, hoje é domingo, tá? Dia 3 de maio, o mercado está fechado, então eu não tenho como fazer nenhuma operação agora. Porém, vou mostrar para vocês como faz isso. Nós temos algumas opções, tá? E atalhos para fazer isso. Vamos lá. Primeira opção, eu posso vir aqui na opção nova ordem, tá? Então eu venho, clico aqui, eu posso fazer isso, e como você pode ver ali, ele já dá o atalho que é o F9. Então se eu apertar o F9, eu apertar ali, é a mesma coisa, tá bom? Então essa é a opção que você vai fazer a operação, a boleta, né? Então aqui você tem sempre que estar atento qual é o ativo que você está operando, ok? Então aqui a gente está no dólar e o franco suíço. Ele está aqui mostrando o dólar e o franco suíço, tá? Se você vir aqui e você pôr euro dólar, por exemplo, às vezes você está fazendo o estudo aqui no dólar com o franco e de repente você vai abrir a boleta e ele está em outro. Então você tem que tomar muito cuidado com isso para você não fazer errado, tá? Aqui são os tipos de execução, tá? Os tipos de operações que eu posso fazer. Eu posso fazer uma operação de mercado ou uma operação pendente. Operação pendente, ela, o próprio nome já diz, é uma pendência. Ela não vai ser executada no momento que você clicar no botão para vender ou para comprar. Ela vai ficar lá pendente baseado num número, num valor que você quer ali. Por exemplo, digamos que eu quero fazer a minha entrada, se ele passar, eu vou comprar aqui, por exemplo, se ele subir desse nível aqui. Então, 0.96330. Então, agora se eu fizer o seguinte, se eu vir aqui colocar uma opção pendente e eu botar aquele valor que eu quero comprar a partir daquele valor, 0.99330, então eu vou estar criando uma opção pendente naquele nível, ok? Ele não vai ser executada na hora que eu clicar no botão, ele só vai ser executada se ele chegar naquele nível, naquele preço, ele vai ser executado. Beleza? É basicamente isso. Aí você escolhe se você quer comprar, se você quer vender, tá? Essas opções de buy limit, sell, compra limitada ou compra de stop é o seguinte. Quando você faz uma operação limite, o que isso quer dizer? Quando ele chegar ali, ok? Qualquer preço melhor que aquele que eu coloquei, no caso de uma compra, ele vai ser executada. Então eu não vou fazer nenhuma compra, por exemplo, acima daquele valor. Aquele é o meu valor limite, tá? De 99,330. Aquele é o meu valor limite. Se por um acaso ele subia daquele valor e por exemplo, eu não fiz a minha compra, ele não vai ser executado, porque é o limite. Eu não vou comprar nada acima daquilo, só abaixo, ok? Então, tudo que vier abaixo, eu vou comprar. Então, ele vai me dar um preço melhor que aquele. Então, por exemplo, agora a gente está no 96,118 e eu faço um compra limite naquele valor, ele vai ser executado porque ele está abaixo, é um preço melhor que aquele que eu coloquei. Já no stop, quando atingir aquele valor, ali eu compro.
Eu não vou comprar acima e não vou comprar abaixo, eu vou comprar exatamente naquele valor. Então é isso que é assim que funciona, tá? O limite e o stop é assim que funciona. Eu vou comprar o limite, eu não vou comprar nada além daquilo, mas eu vou comprar o preço melhor. Já o stop eu vou comprar exatamente naquele valor. Então é isso, tá? Então esse é o preço que eu quero. Aqui o volume Forex ele trabalha por lotes, tá? Então você pode fazer a opção de $1, por exemplo, um lote, $1 por ponto, 2 por ponto e assim sucessivamente. Claro que tudo isso é baseado na quantidade de dinheiro que você tem, tá? Depende da alavancagem que a corretora te proporciona, tá? Mas também isso é um vídeo talvez para um futuro. Se a galera quiser comentar aí, pedir alguma informação, ou não entender alguma informação, pode me mandar mensagem que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido possível para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui essa expiração GTC significa Good Till Cancel. Então ela vai continuar lá até eu cancelar. Então ela vai ser uma opção pendente até que eu cancele, ok? Aí vai ser, se eu quero que ele expire hoje, por exemplo, se não acontecer hoje, por exemplo, o mercado continua caindo, ele não sobe, não chega lá naquele meu valor. Acabou o dia, ele vai e cancela automaticamente. É só para hoje, tá? Não é para o futuro. O GTC pode ser para o futuro, até eu cancelar, ok? E assim sucessivamente, tá? Dias especificados, se você quiser para algum dia, alguma operação aí que você queira deixar programada para o futuro e assim por diante, tá? Aqui seria o seu stop loss e o seu take profit, né? Que é o quanto você aceita perder e quanto você quer ganhar. Se você tiver os valores também, você já pode vir aqui e colocar, ok? Tanto para os dois. Aqui ele não vai deixar a gente fazer, como eu disse, porque o mercado está fechado. Mas uma vez que você tiver a sua compra estabelecida, você pode simplesmente clicar e arrastar assim para cima ou para baixo. Se tiver na compra, você arrastar para baixo, ele vai trazer a linha que é o seu stop loss, tá? Que é o quanto você aceita perder. Se você arrastar para cima, é o seu take profit, que é o quanto você quer ganhar. Então você pode fazer por aqui, ou você pode fazer uma vez que a sua operação já está executada, você pode fazer isso também, tá bom? Existe uma outra coisa que aqui na hora de fazer a boleta, de fazer a operação, que é um atalho, tá? Que é essa opção aqui. Essa opção ela tem que estar habilitada se você quiser fazer, que é a opção de você fazer por um clique, tá? Negociação a um clique, ou Alt T, como você quiser fazer o atalho, tá? Então se eu tá vendo, eu clico, eu tiro e assim sucessivamente, ou pelo atalho. Isso aqui é mais para quando você quer fazer operações já no mercado. Que você está vendo que está subindo, eu quero comprar. Você vem aqui, põe a quantidade de lote que você quer e compra ou vende, de acordo com sua análise, tá? Você pode comprar ou você pode vender. Ele não vai deixar fazer porque ele está fechado. Mas é assim, então você pode ter essas opções, Alt T, né? Que é um clique, ou você pode ter a nova ordem ou F9 que vai abrir a boleta e você coloca as suas informações ali que você quer. Aí você escolhe se você quer vender ou se você quer comprar, tá? Bom, uma vez que eu tenho já definido o meu gráfico, ele já está com as cores que eu gosto, tá limpo, tá? Se você quiser desenhar suas linhas de suporte, linhas de resistência, linhas de tendência, você usa essas ferramentas aqui, tá? Então essa linha horizontal é para você desenhar suas linhas de suporte ou linhas de resistência, tá? Essa aqui eu gosto de deixar desse jeito aqui porque é para não confundir com as outras linhas, mas para você configurar a linha horizontal e a linha de tendência também, você vem, clica com o botão direito, propriedades, tá? E bota a cor que você quer deixar branco, você quer deixar
verde, vermelho, a cor que você quiser. Se você quiser tracejado ou não, você pode deixar só linha reta, tá vendo? Você pode deixar ela bem grossa, você pode deixar ela fina, como você achar melhor, tá vendo? Aí é você que escolhe. Então você quer deixar, quando ela tá grossa, você não tem a opção de deixar ela tracejada, tá? Mas ela tem que estar fina para você poder ter a opção de tracejada, pontilhada e assim por diante. Eu gosto de deixar ela tracejada para não me confundir, tá? E eu gosto de trabalhar com a cor ouro, tá? Mas aí é com você, cada um escolhe o que achar melhor, tá bom? E assim vai. Então, desenhei minha linha horizontal. Se eu quiser fazer uma linha de tendência, por exemplo, daqui até aqui, tá vendo? Essa é a minha linha, essa aqui é uma tendência de baixa. Eu já fiz uma explicação no meu Instagram lá, que é uma linha de tendência de alta, que é uma linha de tendência de baixa, tá? Uma foto, na verdade. Um outro vídeo eu vou entrar em detalhes sobre análise técnica, tá? Na verdade, esse vídeo é só para explicar o MetaTrader, para vocês entenderem como que faz uma linha, como que configura o meu gráfico, como eu escolho um ativo, como eu insiro um indicador, uma linha. Eu vou ensinar isso aí, tá? Quais são os tipos de time frame que eu tenho e assim sucessivamente. Bom, vamos lá então, continuando. A linha de tendência, você vai ver que eu desenhei a linha aqui, ó. Vou fazer outra linha aqui para vocês verem. Aqui, por exemplo. Então, ó, ele para onde eu parar. Se eu quiser configurar para que ela vá até o infinito, eu venho com o botão direito nela, propriedades, tá? Aqui é a mesma coisa, se eu quiser deixar a linha reta, se eu quiser trocar a cor, aí é cada um que escolhe o que quiser, tá? Aqui no parâmetro eu posso deixar raio direito, vai ver o que ela vai fazer, ela vai dar continuidade, ela não vai parar ali onde eu parei, ela vai dar continuidade até o final, tá bom? Olha lá, ó. E ela foi embora, não importa até onde, tá? Ela vai até o infinito. E aqui, para eu fazer nesse de baixo aqui para ficar mais fácil, eu vou colocar o esquerdo, o raio esquerdo, para vocês entenderem. Então, é basicamente isso. Esses 3 pontinhos que estão selecionados são opções que eu posso utilizar como movimento. Então, o do meio eu movimento a linha para baixo, para cima, tá? Esse de cima é o ponto que eu quiser mudar ele. De repente eu quero mudar, não quero esse ponto, eu quero esse ponto aqui em cima, e assim vai. E o de baixo é a mesma coisa, quero esse ponto aqui, quero esse ponto ali. Então é só os pontos que eu quiser configurar, tá bom? Então é basicamente isso. Deu para entender, né? Então vou deletar aqui minhas linhas aqui. Então é isso. É assim que eu configuro, que eu seleciono o ativo. Aqui os navegadores, se você quiser. Aqui as negociações. Aqui os time frames. Já ensinei como que adiciona, exibir, tá? Barra de ferramenta time frame. Você pode tirar as opções, os de linhas e assim por diante. Eu não vou entrar em detalhes todas as opções aqui, nem Fibonacci. Isso é para um outro vídeo também. E eu vou ensinar você a adicionar um indicador, tá? Indicador é uma opção que pode te ajudar na hora de fazer tomadas de decisões, tá? Você pode vir aqui, ó, inserir indicadores. Como eu já falei, você pode vir aqui em indicadores, ok? Mas você pode vir aqui também inserir indicadores, tá? Aí você vê quais opções. Eu não vou entrar em detalhe todos eles aqui, né, de maneira nenhuma, até porque tem muitas opções. Mas geralmente os mais usados, tá, são médias móveis, tá, que são moving averages, ok? São médias móveis. Você pode utilizar, ela é muito utilizada por várias pessoas. Eu também utilizo, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui, vamos pegar um padrão aqui, 50. Vou botar a cor branca. Aqui eu vou deixar o método aqui simples. Essa é uma aqui que eu estou colocando aqui, é uma média móvel que eu uso bastante, que é de 50. Eu deixo a opção simples, tá? Eu não deixo a opção exponencial. Eu não vou entrar em detalhe agora também, mas eu uso a opção simples para 50, somente para 50,
tá? Para as outras eu uso o exponencial. Gosto de deixar aqui a opção tracejada, então vou diminuir aqui a coisa dela aqui. E coloco 50, vou adicionar aqui, se eu quiser adicionar níveis, mas não tem necessidade. É só o que eu preciso, tá? Vou botar aqui e ela vem na tela. Então o que seria essa média móvel? A média móvel de 50 especificamente, ela funciona o seguinte, ela se movimenta baseando num cálculo que a cada 50 candles, seja ele de 1 hora, seja no de 5, então ela sempre vai pegar os últimos 50 candles, ela vai somar eles, dividir e vai te dar uma média móvel, ok? E aí ela vai se movimentando conforme esses candles forem acontecendo e assim sucessivamente. Esse candle essa média móvel de 50 eu utilizo bastante porque vou explicar aqui para vocês rapidamente, mas num outro vídeo eu entro em detalhes. Porém é o seguinte, essa é básica, essa média móvel é básica para mim. Por quê? Eu utilizo ela assim, bem simples para vocês entenderem. No meu ponto de vista aqui, eu utilizo ela dessa forma. Sempre que um candle, né, os candles estiverem acima dessa média móvel de 50, eu considero como um mercado de compra. Tá? Sempre que ela está acima da média móvel de 50, é mercado de compra. Então você pode ver, toda vez que ela está acima, o mercado tem tendência a subir. Toda vez que ela está abaixo da média de 50, é um mercado de venda. Tá? Então um exemplo bem forte é esse aqui, né? Ela vem, tá vendo? Ela pode acontecer, tá? De cair e voltar. O mercado, lembrando que o mercado funciona em ondas. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. E muitas vezes ela acontece também lateralizado, né? Ela vai reto assim, ela fica movimentando assim, mas em linha. Não faz aquele subidão, aquele caidão, né? Então assim, subiu acima da linha de 50 é compra, tá? Vai ter venda? Obviamente, o mercado movimenta para cima e para baixo, tá? Mas aí você entra, tem outros detalhes, tá? Que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, mas que vão te ajudar a tomar a decisão certa, qual é a hora certa de comprar e qual é a hora certa de vender, tá bom? Não é esse o intuito do vídeo. Mas eu já estou dando uma estratégia, que se você usar essa estratégia aqui, simplesmente com a média móvel de 50, você já consegue fazer operações, okay? Somente usando ela. Então vamos lá. Subiu aqui, pum, compra. Ela vem, tal, ó, compra, bateu. Ele tem a tendência a respeitar. Quando ele realmente é uma tendência forte de alta ou forte de queda, ela tende a respeitar bastante esse nível, essa média de 50, tá? Então, ó, subiu, testou ela de novo, subiu, testou ela de novo, subiu, testou, quebrou um pouquinho, testou, falhou, aí já quebrou. Quebrou é queda, tá vendo? Foi, testou, passou de novo. Então ele estava tentando forte aqui uma tendência de alta, tá? Porém ele foi perdendo a força, tá vendo? Ele caiu de novo, tentou se recuperar, caiu, tentou se recuperar, caiu, e aí não aguentou e rompeu para baixo e despencou, tá? É basicamente isso. Tá para cima, compra, tá para baixo, vende, ok? Lembrando, não é porque ele subiu que você vai comprar imediatamente, tá? Então é apenas para te dar uma ideia. Se você voltar aqui no passado, você vai ver o quanto ele respeita, tá? Olha lá, ó. Tendência de alta, rompeu, foi lá, ó, disparou para cima, testou ela outra vez, disparou para cima. Tentou romper aqui, não conseguiu, foi, lateralizou por um tempo, rompeu, foi, rompeu, foi, testou, foi. E assim foi, aqui para baixo, ó, queda. Olha que bonito isso daqui, ó. Rompeu, disparou para cima. Pá, testou, foi para cima. Testou, foi para cima. Chegou perto, foi para cima. Rompeu. Finalmente ele rompeu, não aguentou mais subir, rompeu para baixo, ó. Veio, testou novamente, caiu, ele veio, quis, lateralizou aqui um pouco, você pode ver, né? Rompeu para baixo e assim vai, tá vendo?
funciona dessa forma, ó. Quebrou, testou, tentou, rompeu para baixo. E assim vai. Então o mercado funciona dessa forma, ele vai para cima, ele vai para baixo, ele vai para cima, ele vai para baixo. E você pode ver que a média de 50 ela é bem respeitada, tá? Então somente usando essa média móvel de 50 você já consegue operar no mercado, ok? Lógico, você precisa estudar, você precisa saber o que você está fazendo, tá? Você pode usar a média móvel com suporte e resistência, com linhas de tendência e assim por diante. Mas só para você ter uma ideia, você precisa estudar, você precisa aprender, tá? Aqui é somente para te explicar um pouco de como funciona a médias móveis, os indicadores. Então, outro indicador que pode te ajudar. Você pode vir aqui personalizar e eu vou adicionar o pessoal usa bastante o RSI, né, que é Relative Strength Index, que ele te dá mais ou menos a força do mercado, tá? Como que as pessoas utilizam esse RSI para fazer operações? Quando ela está abaixo dessa linha aqui de 30, significa que ele está oversold, que significa que ele tá muito vendido, tá? Que a tendência dele se recuperar é muito grande e subir novamente. Então você percebe que quando ele está para cima, que seria o overbought, né? Que ele tá muito comprado, ele tem a tendência a recuperar para baixo. Quando ele está aqui embaixo, ele tem tendência a ir para cima e assim sucessivamente. É uma regra que isso acontece? Não. Por exemplo, aqui ele está aqui com a opção de oversold, que está muito comprado. Ele fez que subiu, o que aconteceu? Ele caiu novamente, entendeu? Significa que, ó, se você ver aqui, por exemplo, onde está formando aqui, ó, se eu tivesse comprado aqui, eu tinha ganhado dinheiro? Não, você teria perdido dinheiro. Por quê? Claro, tudo depende da quantidade que você quer para ganhar e para perder, né? Ó, ele vem, subiu e ó, disparou para baixo. Você teria perdido. Então não é uma regra. Ele te ajuda. Então você tem que juntar componentes, você tem que aprender, fazer análise gráfica e aí você utilizar os indicadores, as médias móveis a seu favor, apenas para te ajudar a tomar uma decisão, tá? Não é uma regra. Ele não vai falar assim, tá aqui embaixo, compra, que você vai ganhar dinheiro. Não, não funciona dessa forma, tá? Então, basicamente isso. Assim que você adiciona, você vem aqui em inserir indicadores, você pode ter a opção de tendência aqui, que é a média móvel. Você também tem a média móvel aqui, tá aqui, cadê? Aqui, ó, Custom Moving Average. É a mesma coisa, tá? Não muda nada. É só, por alguma razão, customizado, mas ele não é customizado, ele vai te dar as mesmas informações. Então bem utilizado também, que é o MACD, tá? Que é divergência, né? O RSI, como eu disse, muita gente gosta de usar ele. Você tem a opção que a turma que opera opções binárias, eles amam isso aqui. São Bollinger Bands, né? Eu não vou te ensinar o que é Bollinger Bands, mas quem já viu a turma operando aí mercado de opções binárias, eles usam muito isso. Eu só mudar as cores aqui para não ficar tão feio. Esse aqui não é tão claro quanto o que tem lá. Vou mudar a cor. Só vou mudar a cor para você entender aqui o que eles gostam de fazer. É a mesma coisa praticamente que um RSI, tá? Bollinger Band significa quando ele está para baixo aqui, que ele toca essa linha de baixo, ele tem uma tendência muito forte a reverter, vai para cima. Tocou na linha de baixo, ele tem tendência a ir para baixo. Pode ser que ele sempre fique nessa linha do meio, pode ser que ele rompa e assim sucessivamente. Eu particularmente não gosto de usar, tá? Mas tem gente que gosta, então é de cada um, ok? Basicamente isso que funciona. Bom, vamos lá, o que mais que eu posso trazer de informação para vocês para ajudar?
Não tem muita coisa, é basicamente isso, cara. É o que você precisa. Você precisa dos ativos, você precisa do seu gráfico, você precisa saber as ferramentas aqui se você quiser desenhar uma linha de horizontal, de suporte à resistência, ou uma linha de tendência, um Fibonacci. Esse aqui, por exemplo, Fibonacci, eu não vou entrar em detalhes. Se quiser, pesquisa na internet o que é Fibonacci para você entender, para você aprender. Faça uma tarefa, às vezes, né, se dedica um pouquinho para você aprender por conta própria, para você aprender o que é Fibonacci, tá? Então, Fibonacci é um matemático, blá 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 blá. Pesquisa na internet, você vai saber o que é o Fibonacci. Mas um próximo vídeo eu posso fazer só explicando sobre Fibonacci, ok? Mas dá uma pesquisada, não custa nada. Fibonacci é muito utilizado, tá? Aqui no Forex, de um modo geral, na análise gráfica em si, ele é muito utilizado, tá? E ele tende a respeitar bastante as linhas de Fibonacci, ok? Bom, pesquisa aí, fica aí de tarefa para vocês aprenderem alguma coisa por conta própria. Se você quiser adicionar um texto, escrever alguma coisa, eu particularmente não gosto disso. Eu só uso mesmo as linhas horizontais, linha de tendência e Fibonacci. Nem a linha vertical eu uso, tá? Não é do meu interesse. É basicamente o que eu uso. Eu uso linhas candles, eu uso os gráficos de candle, não uso o gráfico de barra. Uso o gráfico de linha para bater minhas linhas de tendência, tá? Que é a maneira correta. Muita gente faz errado as linhas de tendência, mas supostamente as linhas de tendência você tem que sempre fazer o corpo do candle e não a sombra dela, né? E com o gráfico de linhas eu consigo ter exatamente o corpo do candle. Então eu sempre, para uma linha de tendência de alta, eu vou sempre ligar os fundos, tá? E para uma linha de tendência de baixa, eu vou sempre ligar os topos. Então ali é uma tendência de alta e aqui, por exemplo, é uma tendência de baixa, tá? Só para vocês entenderem. Então, alta você liga os fundos, tendência de baixa você liga os topos. E eu gosto de usar o gráfico de linha para ter exatamente o certo, o ponto certo de ligação, tá? Se eu voltar aqui para o gráfico de candle, você vai ver, por exemplo, que eu não liguei a sombra do candle, tá? Porque tem muita gente que faz isso aqui, ó. Vem aqui, liga esse fundo com esse fundo. Deixa eu colocar aqui a opção lá também para ficar mais fácil. Ok. Tem gente que liga sempre a sombra do candle e não o corpo em si. Olha a diferença, olha a abertura, a diferença que deu, né, entre uma linha e outra. Isso, outra vez, são detalhes. Cada pessoa opera de um jeito, tá? Às vezes, se for necessário, às vezes eu preciso ligar a sombra, tá? Então aí às vezes eu uso, mas a maneira correta é você ligar o corpo do candle, tá? Mais uma vez, eu não tenho ferramentas de desenho aqui, mas eu vou estar postando no meu Instagram também uma informação do candle para você entender como é que o candle funciona. Deixa eu dar um zoom aqui para você poder entender mais ou menos como é que o candle funciona. Vou pegar esse candle aqui, ó, essas opções aqui, tá? Para você entender. Vou explicar rapidamente aqui o que seria o candle. O candle basicamente a vela, né? Que ó, ela tem, que isso, rapaz? Ela tem 4 pontos, tá? É o ponto de entrada, onde ela começa, onde ela termina, o ponto mais baixo e o ponto mais alto. E aí, a única coisa que vai mudar no candle é se ele é um candle de alta ou um candle de baixa, porque aí muda o ponto de entrada, tá? Mas vamos lá, vamos entender. Vamos fazer esse verde aqui, ó. Esse verde, essa parte de baixo é o ponto de entrada, de inicial, tá? É onde ele começou. Então significa que o candle ele veio aqui, ele começou aqui. Ele veio aqui para baixo, por exemplo, que é o ponto de mínima. Foi até o ponto mais alto, que é o ponto de máxima, e fechou aqui nesse corpo aqui. Então, ó,
todo esse preenchimento aqui é o corpo dele, tá? Isso é a mínima, isso é a máxima. A única coisa que muda é o corpo, tá? Então o corpo, quando ele é verde, significa que a parte de baixo aqui é onde ele iniciou, a parte de cima é onde ele terminou. Para o vermelho, é basicamente a mesma coisa. Aqui é a mínima, aqui é a máxima. Porém, quando o candle, a vela é vermelha, é porque ele começou em cima e fechou embaixo. Essa é a única diferença, tá? Então o verde ele começa embaixo, fecha em cima. O vermelho começa em cima, fecha embaixo. E a sombra, né, que a gente chama isso aqui de sombra, para baixo é a mínima, para cima é alta. É isso. O candle, a vela em si é isso, tá? Agora, por exemplo, e esse candle aqui, vermelho? Por que ele não tem máxima em cima? Porque a máxima dele é o corpo dele. Ele não teve uma máxima e voltou. Então, esse é o ponto onde ele começou, tá? No caso, esse é vermelho, né? Então, ele começou aqui em cima, ele não teve uma máxima. Começou, abriu aqui em cima, foi para baixo, ele teve uma mínima, porém, ele voltou e fechou aqui. É isso, essa é a única diferença, tá? Ele não teve uma máxima aqui, por exemplo, ele começou aqui, ele foi para cima e voltou. Não, ele começou aqui e caiu, toda a vida ele caiu. A única coisa que quando ele caiu aqui, na mínima, ele teve um retorno e ele fechou aqui. Ele fechou aqui, o outro candle, você viu que ele abriu ali. Abriu e foi para cima, não teve uma mínima. Ele abriu, foi para cima, teve uma máxima, voltou. E assim vai, é isso. Quando é verde, ele abre embaixo, fecha em cima. Quando é vermelho, ele abre em cima, fecha embaixo. Tem a mínima e tem a máxima. Às vezes não acontece. Por exemplo, essa, por incrível que pareça, esse aqui foi o melhor exemplo que tinha para acontecer. Tá vendo esse aqui, por exemplo, ele tem um preenchimento completo. Ele não tem sombra. Ou seja, ele abriu aqui, esse é a mínima. Essa é a abertura e a mínima. Fechou aqui, essa é o fechamento e a máxima. Ele não, o mínimo e a máxima dele é ali. Não teve, né, retorno. Por exemplo, nesses aqui, por exemplo, teve um retorno. Esse não teve. Esse é um candle completo. Ele abriu, fechou, não teve mínima, não teve máxima. É o próprio corpo dele, é a mínima e a máxima, tá? Tanto para vermelho, a mesma coisa funciona. Porém, isso aqui, isso a gente chama, esse padrão de candle aqui de vela é um doji, tá? Significa que ele abriu, ele é verde, ele abriu aqui, ó, onde está essa linha, ele abriu, ele veio aqui para mínima, foi para máxima, mas fechou ali mesmo. Ele fechou no mesmo lugar que ele abriu. Esse candle doji é um candle de indecisão, tá? Só para vocês saberem, o mercado ele não sabe para onde que ele quer ir. Então ele está indeciso. Ele abriu ali e fechou ali mesmo. Ele teve a mínima, teve a máxima, mas fechou ali mesmo. Então assim, está meio indeciso. São muito compradores, muito vendedores brigando entre si e fechou onde ele começou. Basicamente isso, tá? Só para você entender. Você vê, tem bastante candles aqui. Toda essa linha verde aqui, ó, sem ser a branca, vamos excluir a branca aqui para não confundir. Tudo isso daqui são candles. Aqui é um candle que num horário que não teve também muito movimento, né, obviamente, e não teve muita volatilidade, mas é um candle, não deixa de ser, ok? É que não teve movimento. Então é basicamente isso. O candle funciona dessa forma: mínima, máxima, abertura e fechamento. Se for verde, abre embaixo, fecha em cima. Se for vermelho, abre em cima, fecha embaixo. Beleza? É basicamente isso. Bom, eu acredito que essas informações são todas as informações necessárias que você precisa saber para começar a fazer alguma operação, tá? Para você entender o que é o MetaTrader, o que é um ativo, o navegador, as opções aqui onde mostra o seu dinheiro, né? Onde mostra o seu histórico em si. Em cima, as opções que você tem de gráfico, onde faz zoom, a alocação aqui para ele se movimentar, as ferramentas que você precisa para colocar uma linha de resistência, de suporte, resistência, de tendência, e o time frame,
tá? Que são as opções que você pode ir aí conforme, aí depende muito do tipo de investidor, né, de especulador que você é, como eu já disse na aula anterior, que tipo de investidor, que tipo de especulador você é. Você gosta de fazer day trade? Você é um scalper? Scalper é um day trader também, tá? Só que faz operações rápidas. Para quem é scalper, provavelmente vai ficar usando 1 minuto e 5 minutos, tá? Que são opções, time frames que são rápidos, tá? Então quem é scalper normalmente usa uns time frames menores, tá? Quem é um day trader mais assim paciente, né, que não é um scalper que não tem muita paciência, vai operar provavelmente no de 1 hora, 4 horas, 15 minutos talvez no mínimo. Quem é swing trade, que é aquele cara que compra e segura, que não tem a intenção de vender no mesmo dia, tá? Que vende alguns dias, talvez segura algumas semanas, tá? Ele vai operar no diário, ok? Talvez no semanal. Quem é investidor que compra ali um ativo e segura por anos, talvez, entendeu? Vai usar mais o time frame maior, que é o mensal, ou o semanal também, ok? Então tudo depende do tipo de investidor que você se encaixa, tá? Só para você entender, quando eu falo um detalhe aqui que eu olhei aqui agora no mensal, para você entender o que é, como o mercado se movimenta. Então, ó, o mercado vai para cima, ele vai para baixo, tá? E aqui no final, ele é isso que se chama lateralização, tá vendo? Ele não vai nem para cima nem para baixo, ele vai em linha reta. Ele faz poucos movimentos, tá vendo? Poucos movimentos para cima e para baixo. Então, isso é um mercado lateralizado, tá? Bom que deu esse exemplo visual para você ver e poder entender como é que funciona. Então, ele não vai nem para cima, aquele subidão, nem aquele caidão. Ele fica sempre naquela zona ali, sempre indo devagarzinho, né? Reto. Não vai nem para cima nem para baixo. Beleza? Então é basicamente isso para vocês entenderem. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido explicar de maneira clara, tá, para vocês entenderem. Outra vez, se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aí seu comentário, tá? Acesse lá a minha página no Instagram, que é Easy Trading Class, da mesma forma que é aqui no YouTube, tá? Se você gostou, dê um suporte pra gente aí, clica aí no like, comenta, tá? Não tô te cobrando nada, então a única coisa que eu te peço é que você, né, ajude-nos a divulgar esse vídeo e dê um like, comente, compartilhe com outras pessoas que não entendem, para pelo menos aprender um pouco do MetaTrader, ter uma ideia aí de como funciona, tá? E se quiser, me mande mensagem. Tem alguma dúvida? Me manda mensagem, eu vou fazer o possível aí para fazer outros vídeos. Eu andei sumido aí, eu prometi fazer uma live para vocês, tanto que essa live aqui eu nem divulguei, porque a intenção não é fazer a live, era só fazer o vídeo para mostrar, mas como eu já estou aqui fazendo, eu resolvi colocar a live. Para quem me segue, pelo menos se tiver ali o sininho, né, vai receber a notificação de que eu tô live, vai poder assistir, mas vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar no YouTube para vocês reverem essa aula aqui, beleza? Então deixe seus comentários, compartilhe, entendeu? Tem alguma coisa que você não entendeu, que você quer que eu seja mais específico? Por exemplo, Fibonacci. Quer aprender mais de Fibonacci? Deixe seu comentário, eu vou tentar fazer uma aula bacana aí de Fibonacci para explicar melhor. Mas pesquise, cara. O que eu estou fazendo aqui é de graça, é de coração. Mas é bom você dar uma pesquisada por conta própria para você aprender, entendeu? Não fique somente nas aulas esperando, pô, o Daniel não explicou de Fibonacci, eu quero aprender. Pô, tem um monte de vídeo no YouTube explicando sobre Fibonacci, explicando sobre várias coisas, entendeu? Pesquisa, cara, vai atrás, entendeu? Não fica só no meu canal não, tem muita gente boa no YouTube que explica muito bem, às vezes até melhor do que eu, entendeu? Mas a minha intenção é fazer um negócio bacana para que vocês possam entender, tá? E aprender um pouco mais, beleza?
Então fica assim então. Deus abençoe vocês. Fiquem em casa. Deus quiser, esse vírus aí vai acabar logo e a gente vai poder socializar outra vez, né, novamente. Enquanto isso, ficamos aí na internet. E Deus abençoe cada um de vocês, tá? Muito obrigado e fique com Deus.